para refletirmos sobre algo que é normal na nossa vida, todos temos, mas cujo olhar pode ser diferente. A doutrina é consoladora e, como tal, inicialmente dá este afago, digamos assim, e depois explica os porquês. Então é esta a proposta de reflexão. Espero que seja leve para todos, porque é esse o objetivo. Não sei se posso pôr este, se dá. Ele às vezes tem faz mal. Não faz mal, faz aqui. Não tem problema. Não está bem. Exatamente porque a doutrina é consoladora e a palavra de Jesus foi nesse sentido. Ele disse: no mundo tereis tribulações, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse que venceu no mundo, disse venceu o mundo. E às vezes esse vencer o mundo é também vencermos a nós próprios, o nosso mundo interior. Aquilo que nós trazemos já de várias vivências que já tivemos, muitos, todos nós, e que não foram tão bem conseguidas, certamente, porque se este é o nosso momento melhor, quer dizer que o anterior não foi assim tão bom. Se agora não é perfeito, antes foi menos. Então, mas esta é a base, a ideia base que nós queremos deixar com esta reflexão, é que todos temos tribulações, mas devemos ter bom ânimo. E este bom ânimo pode ser equivalente à alegria, porque a palavra alegria, na sua gênese, no latim, significa ânimo leve, bom ânimo. Então, porque as pessoas podem dizer assim, então, mas como é que neste mundo horroroso que estamos a passar, entre aspas, temporário, como é que se pode ter alegria? Mas não é a alegria de andar a rir às gargalhadas, não é essa alegria. É a alegria do bom ânimo, do ânimo leve, tal como Jesus disse. Então esta é mesmo a base que gostaria que ficasse bem presente em todos. Também queria realçar que nós na doutrina espírita, e estudamos a doutrina espírita que é consoladora, também convém não tratar as aflições de ânimo leve, no sentido de não lhes dar a importância, não. Nós devemos dar a importância, as pessoas sofrem, têm aflições, é uma realidade, todos nós temos. Mesmo que possamos aligeirar na nossa forma de estar, o facto é que as temos. Então, é dizer que nós valorizamos aquilo que as pessoas estão a sofrer, mas que a doutrina nos ensina a superar, pelo entendimento, pela razão, essa forma de sofrer, olhar o sofrimento de uma forma diferente, porque isso também nos dá bom ânimo, também nos alivia. Portanto, é por aqui que queríamos realmente começar. Então, tenho assim uns slides base iniciais, antes de passar ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde está a questão a causa das aflições. E aqui neste livro do Religião dos Espíritos, diz-nos Emmanuel: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Então, quer dizer que a forma como nós temos uma aflição, ela pode ser analisada. Hoje temos tanta informação, mas as pessoas têm uma vida muito corrida e às vezes não se detêm para analisar as situações. Então vão para aquilo que é mais fácil. Porquê é que está a acontecer a mim? Porquê é que não acontece ao outro? Mas somos todos filhos de Deus. Porque neste momento estava tudo tão bem e de repente fica difícil. Sei lá, uma quantidade de perguntas que se colocam. Mas tem tudo a ver com a nossa vida, a vida de cada um. E Deus dá-nos essa possibilidade, é de nós podermos mudar em nós a nossa vida futura.
a fase da nossa vida no futuro, porque a vida tem várias partes, aqui e no além, portanto, vamos e vimos, tem várias etapas. Então, a forma de olhar o crescimento, o aprender, tudo isso vai acumulando. E, a pouco e pouco, não se pode mudar de um momento para o outro, porque nós olhamos para a natureza e também a árvore não cresce, nós plantamos uma árvore e há árvores que levam muitos anos a crescer, outras levam muito menos tempo, portanto, tudo tem o seu tempo. E nós, este tempo de vida parece muito longo para algumas pessoas, para outras é muito curto, mas não é, é um tempo, é uma passagem. E na doutrina espírita é importante, pela ótica espírita é importante nós percebermos isso. Isto aqui é uma passagem. Ninguém morre, a morte não existe, todos continuamos, mas continuamos num plano diferente e numa situação diferente. Tá? E é nessa perspectiva. Portanto, nós somos artífices da nossa própria caminhada. Essa é uma realidade. Então, esta passagem tem a ver com mas eu aqui posso pôr este do apontador, com a questão 908 do Livro dos Espíritos, porque este livro tem comentários às várias questões do Livro dos Espíritos. E a questão 908 perguntava a Kardec aos Espíritos como definir o limite onde as paixões deixam de ser boas ou más. Ora, nós também sabemos que as paixões são necessárias, é o nosso querer, é a nossa ânsia de fazer, de vivermos intensamente alguma coisa, mas há limites. Aquilo que é prejudicial é aquilo que vai ultrapassar esse limite. E perceber onde é que está o limite também é uma reflexão que nós devemos fazer. E suportar as aflições menores da estrada, também nos diz. Será, ou é evitar, aflições maiores na vida. Na estrada de agora, mas na vida é muito mais lata, é muito mais extensa. Por isso, examinar a própria aflição. Porquê? E já vamos falar, assim, de uma forma de tópicos, quais são as aflições que o Evangelho nos aponta. Esta é a questão neste livro. E ainda uma outra abordagem que nos diz, tenho que pôr os óculos, Joana de Ângelo, neste livro, Plenitude. Este livro é muito bom e fala-nos muito do sofrimento, o que é o sofrimento, as causas do sofrimento, dá dicas e aconselhos como ultrapassar esses sofrimentos, refletindo sobre os mesmos, obviamente. E diz-nos, conhecer-se na condição de espírito imortal em processo evolutivo, através das experiências reencarnatórias, representa para o homem alta aquisição de valores para compreender e também considerar e vencer o sofrimento que faz parte do modus operandi de todos os seres. De todos os seres, não é só dos seres humanos, é dos seres na natureza também. Tudo sofre para evoluir. O sofrimento, sim, mas há uma situação que nós somos convidados a pôr em primeiro lugar, é o amor. Quando nos fugimos um bocadinho do amor, vamos para a dor. Quando vamos para a dor, é sempre uma fuga ao amor, porque sempre podemos melhorar através do amor. Mas nós ainda estamos em aprendizagem e, portanto, leva o seu tempo, tá? Isto está neste livro de Joana de Ângelo, Plenitude, no capítulo 1, que fala do sofrimento. Então, para percebermos em que situação nós estamos, creio que já aqui foi dito muitas vezes, em muitas palestras, vamos pôr aqui a pirâmide que a Joana de Ângelo também nos fala sobre isso, não é a pirâmide, é do Livro dos Espíritos, que nos fala da escala espírita. E nós estamos realmente nesta fase aqui embaixo, neste primeiro patamar de espíritos imperfeitos. Tem várias classes. Então todos nós estamos ali inseridos. Como
como tal, viemos para um mundo de provas e expiações, ainda somos espíritos imperfeitos e temos um longo caminho de aprendizagem, porque aquilo que nós sabemos hoje é diferente daquilo que sabíamos ontem, é diferente daquilo que sabíamos, certamente sabíamos ontem, diferente, há 100 anos, ou 200 anos, ou 300, quando tivemos noutra encarnação, seria muito diferente. Também o conhecimento na Terra tem evoluído e está muito mais à disposição das pessoas. Aliás, há uma diferença imensa nestas últimas décadas. Imensa, não é? Hoje está tudo muito mais disponível. Somos privilegiados, porque já estamos aqui, já estamos em contacto com a doutrina espírita. Nós devemos lembrar-nos disso. E a doutrina é consoladora. Tanta gente que nem sabe o que é que está cá a fazer e acha que a vida começa ali no berço e acaba no túmulo e não existe mais nada. A nossa perspectiva é diferente. Então, nós devemos estar gratos à partida só por isso. Só por isso. E não pensar que só porque sabemos isso vamos ser diferentes ou devemos ter uma vida diferente, não é essa a questão. A questão é que nós temos mais capacidade para entender o porquê. Há pessoas que dizem assim, ou vem o outro sofrer de determinada maneira e diz, deve ter sido horrível, noutra vida deve ter feito muito mal para agora estar, é o karma. Muita gente diz, é o karma, mas não é assim. Para já, karma e causa e efeito são coisas diferentes, também não é o tema de hoje. Mas não devemos dizer isso, inclusivamente denota pouca caridade para com o outro. Eu sei lá, se eu não sei o que é que se passou nas minhas vidas anteriores e não sei o meu historial, como é que eu posso apontar e dizer é o karma, está a sofrer porque fez ou aconteceu? Não é correto. Não é? Também não é correta aquela situação que nós vemos da maioria das pessoas dizerem Deus é injusto. Partiu, aquela pessoa partiu, Deus é injusto, é uma injustiça, pronto, mas está na boca de quem? De quem não conhece, de quem desconhece, de quem não conhece a realidade, nem sabe o porquê da vida. E nós sabemos. Portanto, estas questões são importantes para nós percebermos aquilo que vamos falar a seguir. Ainda no texto de Joana de Ângeles diz-nos interdependentes, portanto, interdependentes, são dependentes uma da coisa da outra, o sofrimento e o amor são mecanismos de evolução. Ponto. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Eu disse, em primeiro lugar, a proposta é para o amor. Quando nós somos rebeldes, teimosos, revoltados, nós afastamos-nos do amor, então vem a dor mais cedo, porque nós nos rebelamos, porque nós achamos que podemos tudo, nós sabemos tudo, e esquecemos-nos da nossa condição de espíritos imperfeitos. Porque a nossa condição de espíritos imperfeitos pressupõe que todo o conhecimento, tudo aquilo que nos rege é uma inteligência superior, certo? É a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então, se nós estamos aí à deriva, não estamos num barco no alto mar assim deixados ao acaso. Não, há toda uma programação, Então, também por isso, devemos entender o porquê de tudo aquilo que está a acontecer, de tudo. É difícil de tudo. Eu devo dizer que às vezes me interrogo como é que é possível, tanta coisa horrível está a acontecer, mas temos que entender isso à luz do progresso, ou da possibilidade que alguns seres têm de estarem reencarnados na Terra, ainda que não percebam o porquê de estarem reencarnados. Porque há ainda seres que desencarnam e reencarnam sem o saberem, nem percebem. São reencarnações compulsórias. Para quem está pela primeira vez, possivelmente não entenderá, mas é aqueles espíritos muito arraigados ao mal que não querem seguir as normas da vida, não têm, alguns as ignoram e, portanto, são compelidos a reencarnar porque não têm condições de permanecer no espaço em termos energéticos, portanto, têm que reencarnar compulsoriamente, obrigatoriamente. E, portanto, é um mecanismo automático para eles, até que um dia consigam adquirir a consciência das coisas entre o bem e o mal e possam perceber de outra forma
aquilo que é o percurso, ou seja, o objetivo da vida. Então, tenho que ir aqui. Este já tinha passado. Interdependentes, o conhecimento e o amor são mecanismos de evolução. Agora, no Evangelho, temos então o capítulo 5, e diz assim, o título, Bem-aventurados aflitos. Ora, quem olhar assim para o título, diz, mas isto é um choque. Então, mas a aflição é uma bem-aventurança? Na perspectiva da doutrina espírita, das vidas continuadas, da evolução do espírito através do conhecimento e da vida que é de um lado ou do outro, mas que tem que caminhar, porque nós estamos sob as leis de Deus, são mesmo bem-aventuranças. E eu trouxe o capítulo, diz quais são os subtítulos: Justiça das aflições, as causas atuais das aflições, nós vamos falar, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, são situações extremadas. Ora, a justiça das aflições não é o tema propriamente de agora, mas só um alerta. Nós dizemos que a nossa justiça está muito má em Portugal, não é? Sabemos que é. A justiça no mundo não pode ser perfeita, porque os seres não são perfeitos. É sempre uma justiça incompleta, não é? Exatamente. Sob o olhar do homem, na perspectiva em que ele está e com o conhecimento que ele tem, que é sempre diferente de homem para homem. Claro está que a justiça de Deus é diferente. Então, mas a justiça de Deus baseia-se em quê? Há uma lei, das leis de Deus, há a lei de justiça, amor e caridade. Elas não são separadas. É mesmo a última que resume todas as leis e diz lei de justiça, amor e caridade. Então quer dizer que Deus é infinitamente justo, infinitamente amor e infinitamente caridoso, não é? Benevolente. Então, sob esse ponto de vista, não iria dar aflições a nós sem ser necessário. Porque o convite primeiro é o amor. Quando nós nos afastamos do amor, temos a dor. Mas precisamos da dor e precisamos desse mecanismo para avançar. Faz parte da evolução. E a lei da evolução é aquela que nós não podemos escolher. Está nas leis de Deus, toda a gente tem que evoluir. Leve o tempo que levar. Leve o tempo que levar. Aqui, no planeta Terra ou noutros mundos, se não tivermos condições de o habitar. Estamos numa fase de transição. Então, muitos seres estão realmente reencarnados, com a possibilidade de fazer algumas mudanças, alguns se calhar não vão conseguir, e por isso nós estamos com situações de extremas, não é? Extremas, daqueles que estão com última oportunidade para reencarnar. Então, os subtemas, mas vamos nos focar nas causas atuais das aflições, nas causas anteriores das aflições. Lembrar que o esquecimento do passado é uma bênção. É uma bênção. Mas se eu soubesse o que já fui, se calhar podia fazer melhor. Mas eu posso saber o que é que já fui, pelas minhas tendências. Se eu quiser olhar para mim mesmo, e não olhar para o outro, apontando, se eu quiser olhar mesmo para... eu percebo quais são as minhas tendências. E as tendências levam-me às vezes para sítios e para escolhas menos boas. Mas eu tenho que fazer isso até aprender a criar condições para defender-me dessas minhas próprias tendências. Por isso o conhecimento próprio é fundamental. Autoconhecimento é fundamental. Eu trago algumas imagens, e trago pouco texto. Então, no capítulo 5, no item 3, diz assim: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa,
visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa também. Então, quer dizer que tudo aquilo que nos acontece tem uma razão de ser. Ou porque escolhemos, porque há coisas que nós escolhemos. Não tem a ver com expiação, mas já vamos ver mais à frente. O que é expiação, o que é prova. Não é? Mas tudo aquilo que nos acontece tem uma causa. E porque Deus é justo e misericordioso, porque possivelmente se não fosse, nós tínhamos muito mais situações do que aquelas que temos, porque basta que a pessoa faça uma mudança no sentido de, no caminho do amor, para que as coisas se alterem. É isso que a doutrina nos diz, com o tema causa e efeito. Nós podemos mudar situações. Aquilo que vimos viver não tem que ser exatamente aquilo que à partida seria o nosso projeto de vida, porque nós podemos fazer mudanças. Quem está e conhece e compreende a doutrina espírita, não basta saber, porque é difícil pôr em prática, é o mais problemático, é pôr em prática. Nós conhecemos, temos o conhecimento cognitivo, mas depois é preciso trazer esse conhecimento cognitivo para a nossa vida. Então fala-se muito na questão emocional, na inteligência emocional. Nós temos que trazer esse conhecimento para a nossa vida. E como seres inteligentes, temos a obrigação para nós próprios, não para os outros, mas para nós próprios temos a obrigação de fazer o melhor para sermos felizes. E para conseguirmos dar um salto um bocadinho mais longo na nossa caminhada evolutiva. E isso faz-se tentando perceber o porquê. E há uma coisa que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos fala, que é a vontade. Parece que é uma coisa assim simples, a vontade. Mas a vontade está na base de tudo. Porque nós temos em nós, que somos seres inteligentes, criados por Deus, e temos esses mecanismos internos para poder desenvolver, nós temos inteligência e criatividade. Temos sensibilidade. Não é? Temos condições para desenvolver. Depois não conseguimos. Porquê? Falta a gerência. É como a gerência de uma empresa. Se não estiver bem distribuída e bem equilibrada, vai ao fundo. Aqui também, porque falta-nos a vontade. Falta-nos aquela situação de impor a nós próprios disciplina. E nós somos pouco disciplinados em alguns casos. Principalmente quando o ambiente nos convida à ociosidade. É tão bom estar ali, porque é que eu agora hei de dar tanto trabalho? Dá trabalho, ainda bem que viemos todos aqui hoje. Mas para isso teve de estar na nossa forma, no nosso modus operandi, decidir vir. E pode haver outras coisas, mas se eu tiver um compromisso comigo própria, porque o compromisso, eu tenho um compromisso, alguém está à espera de. Esqueçam, eu não tenho que assumir compromisso porque alguém vai sentir que eu não cumpri. O compromisso tem que ser com o próprio. E esse aí é que é tal vontade. Isso não se pode dar, não se pode transmitir. Não é? Pode-se desenvolver cada um a seu tempo, no tempo que lhe é próprio, que também não é o tempo todo. Não é? Hoje estão aqui os jovens, eu espero não estar a ser chata. Mas a vontade é muito importante. E ter objetivos também é. O objetivo de ultrapassar as dificuldades na nossa vida, chegar ao fim, olhar para trás e poder dizer, consegui fazer algumas coisas bem. Outras não estão bem assim, paciência, tenho que ficar para a próxima. Em gotas homeopáticas, com tempo. Também temos que ser autocaridosos. E pacientes connosco próprios. Temos de ter paciência também. Temos de ter paciência para os outros também connosco próprios, não é? Se não tivermos também, depois não temos com os outros. Então, neste item 3, são só um apontamento. Para quem faz o culto do Evangelho no lar e usa o Evangelho segundo o Espiritismo, certamente já passou por estes textos, digo eu. Eu já passei muitas vezes.
há mais em 30 anos, não é? Há mais de 30 anos, passei muitas vezes. Há outros livros que se pode fazer o culto, mas quem abre ao acaso ou quem faz de uma ponta à outra, às vezes há aqueles momentos em que abre e acalha logo aquele texto que vem mesmo a calhar, vem mesmo com o tema adequado. Pronto. Então, já dissemos, a doutrina espírita é consoladora, não é punitiva, Deus é amor. Então, perceber o erro e o acerto também é importante. Ai, mas eu errei, pois tenho que ficar com culpa. Não, faz parte. A culpa, eu depois mais à frente vou apresentar um apontamento só. A culpa é corrosiva. Ela cria mecanismos na própria pessoa que ela depois pode não se aperceber, e há situações que se sente e não sabe explicar e que fazem parte das culpas que trazem em si de situações de vidas passadas. E hoje também já há terapeutas a trabalhar essas questões, claro que trabalham às vezes sem conhecimento da doutrina espírita, quem tem conhecimento da doutrina espírita melhor, mais fácil de entender, mas mesmo assim é importante que as pessoas conversem, não é aquele tipo, no outro dia alguém me perguntava o que é uma pessoa tóxica e o que é uma pessoa que seja vampira, tipo suga as energias. Eu disse, se calhar é as duas coisas, é por aí. A pessoa tóxica acaba por ser aquela que só pensa em si, que está a falar, encontra alguém que está com ela ou com quem se dá, despeja tudo aquilo que há, as suas aflições todas, ouve-se a si própria, nem deixa se calhar a outra falar, entretanto vai-se embora e acabou, e a conversa ficou ali. Se calhar é assim um pouquinho, mas mesmo assim, se ela fez isso é porque ela precisava, ficou aliviada, olha. E é assim, também na doutrina espírita nós aprendemos que quem mais tem, dá. Então as energias boas também são para partilhar. Não quer dizer que se a pessoa seja melhor, que esteja num patamar acima do outro, só se calhar está mais equilibrado, ou tem mais conhecimento, e por isso às vezes pode ser aquele que Deus pôs no caminho daquela pessoa que ela estava muito aflita, e então ela desabafou e disse. Mas há essas situações. Então nós temos necessidade de uma educação permanente, mas sem culpa. Acerto e erro toda a gente faz, toda a gente erra. Isso na escola também é assim. Erra, volta a fazer, para reaprender, e se chegar ao fim do ano e não tiver aprendido a matéria, olha, tenho que repetir para o ano. Não é? Tenho que repetir outra vez. É o castigo, aí é castigo. Não é, mas também é oportunidade. Nós devemos pensar isto como uma oportunidade. Então, buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Se nós chegarmos muito à pressa à casa, habitualmente achamos a chave em algum lugar. Naquele dia foi uma desarrumação, a pessoa tinha a cabeça no ar, pôs no outro lado, no dia seguinte quer a chave e perde um tempão porque não encontra a chave, porque não pôs no mesmo sítio. Indisciplina. Não olhar para aquilo que está a fazer naquele momento. É uma coisa simples. Mas assim como essa coisa simples, também há muitas outras que nós fazemos que nos acontecem por invigilância momentânea das situações. Portanto, educação permanente, olhar para dentro em vez de olhar para o outro, dá trabalho. Há muita gente que não gosta de estar sozinha porque não gosta de olhar para si próprio. Tem dificuldade em... Alguém está sozinho. Temos um montão de gente lá nos nossos sítios. Quem acha que está sozinho? Diz assim, há um montão de testemunhas lá nos nossos espaços. Estamos sempre acompanhados. Agora, o tipo de companhia depende da nossa casa mental.
Onde é que nós estamos? O que é que estamos a pensar e a sentir? É com quem nós estamos. Tudo depende. Continuando. Capítulo 5, da mesma forma, item 4. Causas atuais das aflições. Eu vou ter uma lista. Tirei lá do Evangelho, fiz assim uma lista. Ambição. Ambição. A ambição é importante. QB. Orgulho. Todos temos. Mas controlar o orgulho já vai ser um trabalho individual. Também a imprevidência ou falta de ordem. Desejos sem limites. Eu quero porque aquele tem. Eu quero porque eu tenho direito. Se o outro tem, porque é que eu não hei de ter? Então vale tudo. Certo? Não mal proceder, também. Falta de perseverança. Desiste-se à primeira. Uniões por interesse ou vaidade. Eu acho que isto não há. Disputas por falta de moderação. Também não. Também não. Porque é que ele está a fazer aquilo? Eu tive que entrar na disputa. Sei que ele provocou e eu fui lá. Mas há uma parte que nos diz que nós devemos fazer aquilo que está na nossa essência. Responder a uma provocação é permitir que o outro mande em nós, ou não? Que altere, se o outro vem para alterar a nossa boa disposição, e se eu respondo, eu estou-lhe a dar a hipótese de ele alterar a minha boa disposição. Então se já não somos livres, ninguém na Terra é livre. Temos uma liberdade condicionada pela as nossas anteriores vivências. Atenção. Portanto, não somos totalmente livres. E assim ainda perdemos mais a liberdade, porque estamos a dar a possibilidade ao outro mandar em nós. Disputas por falta de moderação. Doenças por excesso de todo o género. Mas nós sabemos, temos tanto conhecimento hoje em dia, não é? Mas o docinho é tão bom. Aquilo também é tão bom. E às tantas perdemos um bocadinho o equilíbrio naquilo que deve ser o excesso. E o excesso não é só na comida, é excessos em várias coisas. É excesso no próprio vício de falar, de falar assim, de qualquer forma. Falar sempre. Falar mal. Coisa que nós estamos a ver, não é? Falar mal. As pessoas acham que têm o direito de tudo. De pôr etiquetas nos outros e, portanto, estão a deitar para fora é a agressividade que está a vir ao cimo. Porque é com agressividade. Deita-se para fora. Mas nós estamos a vestir as palavras com que sentimento? Com que pensamento? A doutrina espírita fala-nos disso. Aquilo que vem para fora está em nós. A Catarina falou numa palestra que eu ouvi, tem a ver com energias da palavra e da forma de estar. É isso, também, muito importante. Más tendências não combatidas na infância. Uma das responsabilidades dos pais é combater as tendências dos filhos. Mas é tão pequenino, é tão engraçadinho e nós deixamos andar. Mas não é cortar ou não é ser agressivo na educação, mas é ser disciplinador na educação. E, portanto, perceber até onde é que vai o limite. E por muito que custe, deve pôr um travão ali naquela situação, para depois não termos, a criança vai chorar, é melhor chorar ali do que depois os pais chorarem mais à frente, certo? E hoje o mundo, o ambiente, a psicosfera é muito influenciadora para a gente mais nova e, portanto, é importante que eles percebam e tenham esses limites. E nós sabemos, quem não tem limites não é feliz.
Na educação, quem não tem limites não vai ser feliz. E eles reconhecem isso. Eu digo por ter ouvido muitos desabafos nesse sentido e certamente que a Catarina também. Então, estes são assim tópicos das causas atuais das aflições. Algumas nós podíamos modificar com um bocadinho de trabalho, com uma reflexão, certo? São mais fáceis. Pronto, mas já lá vamos às outras. Então, eu tenho aqui uma série de imagens só para refletir. Aquelas imagens que se encontram na net, mas que, desculpem, andei muito para a frente, só para refletir. Formas de lidar com a dor. Porque nós podemos potenciar a dor ou aliviá-la na forma como olhamos para ela. Aflições todos temos e temos que respeitar. A nós também. A Casa Espírita recebe gente com aflição. Quando vem, normalmente, a maioria vem por aflição. E na escola, quando os alunos chegam e antes de se vão sem alimento, antes de se dar informação ou conhecimento, deve-se dar alimento, porque senão não têm condições para receber o conhecimento. Aqui também, antes de dar, há que dar conforto antes de começar a dar conhecimento, mas depois é bom e é importante perceber e explicar as razões da dor. Então, a forma de lidar com a dor, podemos sofrer, arrastar a dor com a pessoa. Diz-se, há aquelas pessoas que carregam o mundo, carregam nas costas o mundo, não é? Tudo é mau para elas veem tudo negativo, etc. Podemos, sim, analisar a dor, perceber porquê, aprender com a dor, aceitá-la e transformá-la. E aqui eu vou já falar sobre a aceitação. Aceitar ou a resignação, há uma parte da resignação que é aceitar as situações, porque sabemos porque é que elas acontecem, porque há alguma coisa que eu tenho que mudar em mim e, portanto, tenho que mudar de forma a ultrapassar a situação. Não é meter debaixo do tapete, como se costuma dizer. Uma coisa é aceitar por entender, outra coisa é acomodar-se à situação e pô-la debaixo do tapete. E aí não se aprendeu com a situação. E será que não aconteceu isso agora com a pandemia? Aprendemos alguma coisa? Alguns terão aprendido. Há sempre coisas que aprendemos, não é? Refletimos sobre a situação. Vem um bichinho, põe toda a gente em casa. Somos frágeis. Mas nós não nos damos conta dessa fragilidade e continuamos com o nosso potente orgulho. Tudo pode. Eu decido porque eu posso. Eu sei. Eu sei controlar. Ok. Então vamos ver. E depois acontece uma situação qualquer e a pessoa percebe que afinal não controla nada. Certo? Portanto, é aprender com a dor, mas não pôr debaixo do tapete, esconder para que não pensar nela. Entretanto, tenho umas outras imagens que diz assim: sozinho cuide dos seus pensamentos. Achei interessante, está na net. Em grupo, cuide do seu comportamento. Com raiva, cuide das suas palavras. No sucesso, cuide do seu ego. Nos desafios, cuide das suas emoções. E há bocadinho, naquele vídeo que estava a passar, ali uma série de reflexões, falava tudo passa. O Chico Xavier também lá tinha um quadro, não é? Dizem, à beira da cama, tudo passa. É para lembrar, tudo passa mesmo, as aflições passam, os desgostos passam. A pessoa continua, mas a alegria também passa, as coisas boas, momentos bons também passam. Isto tudo está em mutação, porque nós não somos permanentes, estamos em impermanência. Estamos numa situação de mudança e é bom que se esteja numa situação de mudança e que se entenda a mudança. Uma outra imagem para lembrar que há pessoas que
vem sempre o lado pior das situações. E ainda as coisas não aconteceram, elas já estão a prever que vão acontecer. Certo? Esta forma de estar também se pode reeducar, como tudo. Porquê esse olhar? Há uma coisa que nós esquecemos e que a doutrina nos fala, que é a fé. E o conceito de fé, às vezes, é muito arraigado ainda àquelas ideias que nos deram quando nós éramos mais novos. Eu, então, já sou muito antiga. E então, da fé. A fé é aceitar aquilo que me era dito. Não é. A fé é uma construção. É uma aprendizagem. E é perceber que eu sou um ser criado por Deus, como toda a gente, para evoluir, tenho que confiar nas minhas potencialidades, devo confiar na vida que me foi destinada e que eu também aceitei, eventualmente, e também naquilo que eu não posso fazer, então tenho que entregar a Deus. Tenho que deixar correr, certo? Quer dizer que não está o momento oportuno para acontecer. Então tenho que deixar, tenho que entregar. Isso é fé. Confiar mesmo. Mas nós queremos exatamente aquilo que pensamos. Nós, seres imperfeitos, num mundo de provas e expiações, mas queremos ter a certeza de pedir aquilo, determinada coisa, com determinado objetivo, porque achamos que é o melhor para nós. Mas nós não sabemos. Ok. Então, a última imagem é esta, da mudança. Há pessoas que não gostam de mudar. Está bom assim, não mexe muito, dá muito trabalho, mas a mudança é necessária. Aqui está representada por objetos, mas vamos falar no mudar, na mudança interna. A doutrina ensina-nos à mudança, convida-nos à mudança, mas explica porquê. Essa é a principal, a situação mais importante, é a explicação que vem. Então, passamos a outro item, não é? E diz-nos assim no capítulo 5, item 6, causas anteriores das aflições. Aqui a questão é mais complexa. Por exemplo, perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Podemos prever, podemos alterar, é uma situação que em princípio tem a ver com causas anteriores. Se eu estou a viver com A ou B ou C, que tem um determinado quanto de energia vital, vai ter um tempo à partida, apesar de haver benesses, não é? O Divaldo teve muitas moratórias por aí, mas nem todos nós temos essas moratórias. Mas são a perda, e então a vida está muito bem, corre tudo bem, de repente há um elemento que vai embora e a vida fica toda modificada, é obrigada a modificar-se. Quem não passou por isso ainda, se calhar alguns não passaram, mas pronto, mas há quem tenha essa experiência. Mas a vida continua, o objetivo de vida da pessoa estava com aquela integrada, mas as coisas alteraram-se e a pessoa tem que se mudar, tem que fazer mudança, tem que alterar. Outras das situações que podem ser causas anteriores, os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Aquela situação da pessoa estar à hora errada, no sítio errado, e aconteceu, diz-se errado, mas não. Porque cada um de nós tem marcas no seu corpo espiritual, tendências, situações gravadas, que às vezes atraem determinadas situações num tempo, ou podem não atrair ainda e só atrair mais tarde. São situações que são desencadeadoras e que podem levar. Todos nós temos em nós uma série de situações que podem ser desencadeadas ou não. Porque não há determinismo. Há algumas coisas que são determinismo porque nós determinamos com as nossas vivências anteriores. Mas de resto, são situações que podem acontecer mais cedo ou depois. Também os reveses da fortuna, os flagelos naturais.
Nós estamos num planeta também em mudança. Os flagelos estão a acontecer. Não vamos falar disso, as razões são muitas, são múltiplas para isso acontecer, onde nós também estamos com responsabilidade coletiva, mas são flagelos que podem acontecer. De repente as pessoas, nós estamos a ver com os incêndios, alguns com maldade, outros não, que as pessoas ficam sem nada e dizem, tinha ali todo o dinheirinho que guardei de uma vida e agora fiquei sem nada. O que é que aquelas pessoas têm que aprender? É? Como é que numa situação de dor dessa forma, naquele momento ela vai conseguir pensar no que quer aprender? É difícil, não é? Muito. Pois. Depois, as causas anteriores, as enfermidades de nascença, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, as situações de nascer já com uma série de anomalias. Isso a doutrina também explica, também não posso desenvolver hoje. Então, mas já lá vamos falar um pouquinho daquilo. No capítulo 5, no item 9, fala-nos: não se deve acreditar que todo o sofrimento passado aqui na Terra seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Muitas vezes, os sofrimentos são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir a sua depuração e apressar o seu adiantamento. E diz ainda: assim sendo, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Isto está no Evangelho. Provas, situações de escolha provacional. Situações que nós aceitamos. Ou seja, lá do outro lado, a pessoa vê o seu panorama, percebeu o que é que são as suas necessidades evolutivas e aceita determinadas provas. Depois chega cá e pensa, mas eu posso ter aceitado uma coisa assim tão horrível? Não, mas o facto é que se não aceitou, pelo menos concordou, aceitou, porque teve que aceitar perante o panorama que tal. Depois, a expiação. A expiação funciona mais como uma forma, um mecanismo para retornar ao amor. Quando nós nos afastamos das leis de Deus, tentar retornar. E se não fazemos por amor, temos que fazê-lo através de uma situação dolorosa, e isso funciona como expiação. E muitas vezes todas as situações de causas anteriores têm a ver com as expiações e provas. Umas são de uma forma, outras não, nem tanto, não é? Por exemplo, uma pessoa que fica numa cama. Vou dar o exemplo que eu li. Uma pessoa está numa cama, não consegue movimentar-se, tem uma doença e está nitidamente, ficou na cama, sem conseguir mexer-se. Mas não é quem está a telefonar para aqui. Então, não conseguia. O que é que ela pode querer ter que aprender? Se calhar a valorizar a vida no sentido de se movimentar, poder fazer, porque há quem reclame de tudo. Há quem reclame de tudo e tem todos os mecanismos para não reclamar, mas por vício também gosta de reclamar, está sempre, eu diria mais por rebeldia, está sempre a reclamar. Então quer dizer que tem que valorizar essa componente. E outras situações do mesmo género. Portanto, é valorizar aquilo que se tinha, não se valorizava e deixou de se ter. E quando se deixa de ter, a pessoa valoriza. Certo? É um pequeno exemplo. Depois, para percebermos a questão das faltas, tudo aquilo que nós fazemos contra ou que não estão na alçada das leis divinas é uma falta que fica guardada no nosso corpo espiritual. E parece, cada uma destas situações diz-nos a doutrina, através do livro Céu e Inferno, que há 3 mecanismos: o arrependimento, também a expiação e prova, e depois a reparação. Então, se nós já estivermos na expiação e prova, quer dizer que já passamos para algumas faltas, já passamos para cada falta,
Já passámos a do arrependimento, já nos arrependemos, sem culpa. Porque quem guarda a culpa fica entranhado lá no seu corpo espiritual, é uma tragédia. E depois temos a reparação. A reparação é tentar dar à vida aquilo que não se conseguiu dar antes, não é? Em cada falta. Ou dar a quem se tirou. Há múltiplas situações, principalmente nos livros de André Luiz, que fala das situações da família, do irmão que roubou os irmãos e depois vai ter que receber esses irmãos como filhos e dar-lhes, se calhar, aquilo que a fortuna, ou deixar-lhes o dinheiro que lhes retirou antes e assim sucessivamente. Portanto, múltiplas situações, mas a lei de Deus é justa e, como tal, não muda, e, portanto, se nós temos alguma situação que estamos a expiar, ou de prova, ou que seja expiação, então temos que aceitá-la, na medida é que foi uma escolha que decorre das nossas vidas anteriores e da forma como nós vivenciamos e dos erros, eventualmente, que temos, eventualmente não, cometemos de certeza absoluta. Pronto. Então tenho aqui algumas reflexões muito simples para terminar. Neste livro, Espiritismo e Genética, eu tenho uma tendência muito grande para estas áreas ligadas à saúde, mas isso é a minha procura, se calhar. E então, diz-nos assim, uma reflexão, o autor: a justiça divina é infalível, sendo gravada na nossa consciência desde a nossa criação. E atenção, desde a nossa criação, e pode ter sido noutras faixas de evolução, desde o nosso princípio espiritual, princípio espiritual, depois princípio inteligente e depois a fase em que já temos a razão. Sendo gravada na nossa consciência desde a criação. Pelos postulados da reencarnação, cedo ou tarde, todos os chamados mortos são defrontados com o tribunal íntimo instalado permanentemente na consciência. Então, quer dizer, quando nós passamos para o outro lado, na chamada morte, a passagem para o outro lado, nós levamos connosco todas as nossas aquisições que são juntas a tudo aquilo que já tínhamos anteriormente, não é? Fica tudo guardado, certo? Fica tudo guardado. Então, e temos consciência disso, vamos ter, em algum momento vamos ter consciência disso. Há muita gente que não tem consciência atualmente ainda dessa situação, vai ter que tê-la um dia. Então, consciente desses erros, nós tentamos ultrapassar, não é? E muitas vezes pedimos uma nova vida para tentar rapidamente ultrapassar essas situações que nós temos consciência que fizemos menos bem. Então as tribulações acontecem porque depois, quando voltamos, vimos com essas situações que temos que passar, porque nós também as pedimos, não é? Muitas vezes elas podem então ser impostas, como eu disse há bocado, a espíritos que são permanentemente endurecidos e que permanecem ainda muito ignorantes, porque os maus é sempre por ignorância, são seres ignorantes, a maldade é sempre por ignorância, mesmo aquela que alguns de nós temos ainda em nós, é por ignorância. Ainda não conseguimos perceber, ainda não conseguimos ultrapassar. Num outro livro, o livro fala sobre depressão e diz-nos o seguinte: observamos que há um crescimento assustador dessa patologia, a depressão, no mundo atual, e que ela já se tornou uma preocupação da Organização Mundial de Saúde. É uma realidade. O sofrimento do deprimido é inominável, quer dizer que nem se consegue arranjar palavra para expressar. A culpa está quase sempre presente na sua psicopatologia e a ideia de autoextermínio transita na sua mente. Muitas vezes estas situações vão através de vidas. E acontece também, muitas vezes, vamos ver à frente, porque a pessoa é rebelde. Vamos ver, diz-nos ainda o autor, no seguimento: a situação social e familiar
As frustrações, além de outras variantes, funcionam como desencadeadoras de algo que se encontra latente dentro da pessoa. Ou seja, a pessoa tem em si, e depois há situações na vida que desencadeiam estas questões da depressão, porque na realidade a pessoa traz em si e não trabalhou, ainda não conseguiu ultrapassar essas dificuldades. Referimos-nos ao histórico de cada espírito arquivado nos arcanos do perispírito, por exemplo. E ainda, e por último, outra reflexão. Isto é numa revista de saúde e espiritualidade, de um autor. Isto são observações, estudos, atenção, estudos. Não estou aqui a apresentar a doutrina, mas estudos à luz da doutrina espírita. Este diz-nos assim: doença de Alzheimer e espiritualidade, é o tema do artigo. Os pensamentos destrutivos e sentimentos doentios e desequilibrados praticados ao longo de uma vida, a rigidez de caráter e de decisões, a ausência de preparo para o envelhecimento, a negação ao enfrentamento das feridas da alma, a negação, a necessidade de aprendizado dos familiares e dos cuidadores, porque o acaso não existe e quando acontece uma situação destas, à volta há uma quantidade de pessoas que estão ligadas ao processo. Assim como quando o ser renasce numa família com alguma deficiência, não nasce naquela família por acaso. As pessoas têm também responsabilidade, podem ter, mas também podem ter-se oferecido como berço para acolher aquele ser que tem aquelas limitações e o auxiliar a fazer a sua progressão evolutiva. Então, por tudo isto, espero não ter sido muito enfadonha, a pergunta, só tirei esta frase do livro O Espírito de Verdade, que nos diz: afliges-te tantas vezes por bagatelas. E pronto. Obrigada. Esta foi a bibliografia.